No início dos anos 60, 4 jovens de Liverpool mudaram para sempre a música popular. Em menos de uma década, os Beatles redefiniram o que significava ser uma banda, fundiram arte e cultura de massa e influenciaram gerações com um som que ultrapassou fronteiras. O mundo mudou, mas será que a música continua a mesma? The Beatles are breaking up. Mais de 50 anos se passaram desde o último acorde dos Beatles, mas por que tudo ainda soa tão presente? Primeiro porque eles fizeram uma boa música, né? Eles são precursores ali com uma curva muito especial, uma geração como a deles, como Elvis Presley, como os próprios Beatles, como os Rolling Stones, como Jimi Hendrix, enfim, tem uma turma da pesada ali que emergiu naquele momento ali, entre os anos 50 e os anos 60, mas essa turma não emergiu do nada, né? Trata-se de uma geração que nasceu dentro de um contexto muito difícil pós-Segunda Guerra Mundial, na iminência de uma guerra nuclear que poderia acontecer. Então, uma juventude que veio com uma consciência de ativismo, né? Era uma juventude que tinha uma sede de participação, formou-se um espírito do tempo ali, o famoso Zeitgeist, né? Um espírito do tempo ali, em que os jovens entenderam que eles precisavam assumir o protagonismo dentro daquela época. Esses autores, esses artistas, esses intelectuais da época, muito calcados nessa cultura jovem, efervescente, eles tinham uma missão explícita de interferir na realidade. E esses artistas davam voz a essa expectativa, a esse anseio dessa geração jovem, né? Então, eles tiveram uma adesão tremenda de diversos estratos de jovens no mundo todo. E eu acho que também um ponto que faz dos Beatles, assim, não serem esquecidos, serem os maiores, é muito o uso dos símbolos. Durante 15 anos, lá no alto de um dos maiores hotéis de Las Vegas, tinha a foto dos 4, e os 4 lá com aquela... dava para ver parte daquela roupa do Sgt. Pepper's, né? Então você vai a um show do Paul McCartney hoje, você sempre vai ver algum fã fantasiado lá com aquela roupa do Sgt. Pepper's, né? Então uma forma assim de usar muito esses símbolos que acabam ficando no nosso inconsciente, cara. Porra, qualquer um que falar para Londres vai querer atravessar a faixa de pedestre de Abbey Road, sabe? Às vezes o cara nem é fã, mas aquela imagem dos Beatles atravessando aquela faixa tá lá no inconsciente, entendeu? Eu me lembro que o primeiro show que eu vi do Paul na minha vida, que foi no Beira Rio, né, em Porto Alegre, antes do show começar, um hold levou pro palco o baixo do Paul, o baixo Hofner, né? E, cara, todo mundo já foi... Eu tava lá na grade, na frente, né? Todo mundo... Sabe, cara, é um baixo, é um instrumento. Qual outro instrumento da música pop causaria essa comoção?
Assim, absolutamente nenhum. Se não fosse o Paul, eu acho que já teria arrefecido ainda mais essa coisa dos Beatles, tudo, mesmo com os produtos. O fato do Paul ainda estar fazendo shows, né, pelo mundo, turnês e tal, e lançando disco, e aí tem o disco Tug of War remasterizado num box lindo, o Band on the Run também, não sei o que. Isso é muito importante. Acho que o Paul até hoje, nos Beatles ele já fazia isso, e até hoje ele mantém a chama acesa. Assim. Ter produtos novos sendo lançados, sabe? Tendo no serviço de streaming ou no cinema, isso ajuda a manter o hype. Sempre, sempre. Quem não é visto não é lembrado, né? Tem já o ditado. E de tempos em tempos, tem um lançamento, tem alguma coisa que traz os Beatles para um público novo. Tanto que você vê, você vai num show do Paul McCartney hoje, é muita gente de 20 e poucos anos, garotada mesmo, que tá indo porque descobriu os caras agora no streaming. Eu ouvi os Beatles no Spotify. Então eles conseguiram fazer essa passagem, essa mudança da cultura, né, de como se ouvir música, né? Não que eu ache a melhor de todas, mas a cultura hoje é essa do streaming, né? Então eles passaram muito bem. Quando foram lançados em streaming foi um boom, né? Well, yeah, they've moved with the times for sure. Like their remixes, the remixes of Abbey Road, of Let It Be, of Sgt. Pepper, of Revolver, I think has been a great way to help younger people transition into a Beatles fandom, to be a fan. Because if you listen to a lot of their older stuff, the old mixes and that kind of thing, they sound very antiquated, and it's not going to sound as good next to contemporary pop. It's going to sound like a very old recording. So I think it's good that people like Giles Martin have updated the sound of a lot of the Beatles music to sound a little bit more contemporary, but still remaining the same, not messing with it too much. I think things like The Beatles Get Back have been a great way to boost the interest in the band. Having like a major documentary released on a major streaming app was wonderful. I got to experience how that affected the Beatles community firsthand, because at that point I was already a Beatles YouTuber, and when Get Back came out, it brought in a whole bunch of new fans and a whole bunch of new perspectives on the band and people's relationship to that music. And I think there's certain things that I would say, like, oh, Beatles Get Back, like, you should release a box set of that with special features for maybe the older fans, like the Gen X fans and that kind of thing, who love to collect items of Beatles memorabilia. I just like that new efforts every year. Every year the Beatles come out with something new, whether it be Now and Then or the remixes and that kind of thing. There's always a big Beatles thing that happens every year. It's great. They're always finding ways to keep the Beatles relevant. No mercado atual, a memória não é apenas uma lembrança, é um produto. Entre remasterizações, edições de luxo e relançamentos com novos takes, os Beatles seguem sendo embalados, reeditados e vendidos como se o tempo não tivesse passado. A banda conta com mais de 37 box sets e incontáveis outras edições especiais lançadas desde o ano 2000. O crítico Simon Reynolds, em seu livro Retromania, alerta para uma cultura obcecada com o passado, onde a inovação dá lugar ao reaproveitamento. Current pop music is very dependent on old styles. Kind of how music works now, by recycling. A publicidade entendeu isso rápido, com campanhas que resgatam ícones visuais, jingles antigos e designs vintage para ativar a memória afetiva do consumidor. E o marketing transformou a nostalgia em estratégia. Mas o vício no passado influencia na relevância atual dos Beatles? Bom, quando eu penso na questão do marketing relacionado a essa questão dos Beatles, eu penso que há duas vertentes. Um marketing que ele acaba sendo mais intencional, mas eu acho que existe um outro marketing que ele não é tão intencional assim, e ele é mais uma consequência da cultura de massa do que
realmente de algo pensado. Eu acho que ele é muito gerado a partir das discussões geradas na cultura de massa. Por exemplo, a questão da música atual com a música mais antiga. Essa discussão do que é melhor. Será que a música atual de hoje ela se tornou mais um produto do que uma arte? Então eu acho que essas discussões acabam levantando muito mais e trazendo à tona os Beatles do que propriamente algo que é feito. É claro, eu acredito que, olhando para quem é fã dos Beatles, ter essa coisa do relançamento de 50 anos, de qualquer aniversário, eu acho que isso tudo acaba gerando um novo produto que é consumido por quem é fã. Mas eu acredito que o nome dos Beatles acaba sendo mencionado em outras discussões não por um marketing intencional, mas por esse marketing, quase que um marketing boca a boca, que é gerado a partir de uma discussão da cultura de massa, a partir da discussão sobre o cenário atual da música. Dentre essas estratégias de marketing, há algumas que eu considero assim bem interessantes, como por exemplo, resgatar gravações não utilizadas, né? Então, aí você vai ter as sessões de gravação da BBC. Os Beatles fizeram algumas apresentações na BBC. Anos depois, eles pegaram isso, remasterizaram e lançaram. Também de pegar takes alternativos ou gravações que não foram aproveitadas nos discos lançados e depois fazer uma série. Acho que foram 3 ou 4 álbuns duplos, CDs duplos, com material inédito dos Beatles não aproveitado. E dentre esse material lançado, relançado, se eu não me engano, nos anos 90, o que era muito interessante é que eles lançaram 2 músicas inéditas, né? Porque esse material era normalmente takes não utilizados de músicas já conhecidas, mas 2 composições inéditas que eles utilizaram as vozes do John Lennon e enfim, dessas gravações, digamos assim, demo, e fizeram um lançamento de uma canção inédita. Isso eu considero uma estratégia muito interessante, porque tem a ver com recuperar uma música que não foi lançada, lançar um material inédito, sendo que os Beatles acabaram há tanto tempo, e aproveitando e reeditando a voz de alguns deles, especialmente do John Lennon, para poder fazer uma nova gravação. Lembrando só que isso já aconteceu várias outras vezes no passado, né? O Nat King Cole, por exemplo, ele já tinha falecido e trouxeram ele para fazer um dueto com a Natalie Cole, que era a filha dele, cantando juntos uma música, ela viva e ele a gravação dele já falecido. Essa coisa de reviver artistas, vozes e imagens já mortos, isso não é novo, nem um pouco novo, e acho que os Beatles eles são alvo disso porque eles realmente tiveram uma importância muito grande na história da música. Eu acho um tanto aviltante a memória do artista, inclusive, você disponibilizar aquilo que ele não quis disponibilizar em vida. Então, assim, eu entendo que exista um interesse tão grande no processo artístico que você tem um público não só de ouvintes, mas um público de músicos, arranjadores, que vai perceber as nuances, os detalhes mais ínfimos, os mais minúsculos, microscópicos da coisa. E isso pode ter uma utilidade, trazer um benefício assim, para a arte, porque algum músico pode descobrir, sabe, uma jogada, entender como eles compunham, como eles trabalhavam, e isso pode acrescentar ao processo criativo de outros músicos mais jovens, assim. Então, talvez seja válido em alguma medida. Aquilo que foi consolidado pode ser, sim, resgatado para se transformar em algo novo. Inclusive, é uma estratégia que a gente vê constantemente nas marcas de resgatar aquilo que no passado fez um sucesso e tentar trazer não só a mesma sensação, mas, é claro, de uma maneira mais repaginada, de uma maneira mais atual. Então, acho que assim, a memória é um recurso e eu acho que quando ela traz realmente algo bom, não acho que seja necessariamente apelativo. Eu acho que é um processo, faz parte do jogo. Eu acredito que a questão da memória, ela traz até uma unificação de públicos. Que eu acho que quando a memória vem
atrelada de algo que é atual, você acaba resgatando aquele público daquela época, mas também consegue resgatar ou atingir o público atual. A memória, ela é há muito tempo, né? Tem vários autores que trabalham essa ideia da nostalgia como uma espécie de criação de identidades mesmo, né? E se a gente entrar em teorias da pós-modernidade, pensar que esse passado que está sempre sendo recuperado para, enfim, para justificar alguma questão mais atual, isso sempre houve, isso é um movimento muito forte. E é claro que isso é um movimento economicamente, financeiramente, comercialmente muito interessante, de você pegar diferentes produtos, não só música, mas vender esses produtos como uma espécie de um resgate de um passado para aquelas pessoas mais nostálgicas que se lembram desse passado, ou como uma apresentação de um passado idealizado para aquelas pessoas que não lembram dele, mas que, de certa forma, têm uma certa insatisfação com o presente e buscam se resguardar no passado, ou procuram no passado alguma coisa de afetivamente mais seguro. Havia há alguns anos uma intuição entre os operadores do marketing, que eles costumavam dizer que normalmente entre 20 e 25 anos você retrocede e aí você tem uma tendência de marketing nostálgica, né? Então, se a gente está em 2025, é como se um rescaldo de cultura, uma intertextualidade com o que aconteceu ali pelos anos 2000, como se essas tendências fossem repetidamente retomadas, né? E elas se apresentassem depois com o espírito do tempo, né? Então, é verdade que essa nostalgia, ela é um direcionador. Isso normalmente é muito observado pelos criativos, né? E eu identifico sim que existe na questão da música, esse rol de artistas do qual eu falava, eles conseguem atravessar um período muito maior do que 20 ou 25 anos, né? E eu colocaria os Beatles nesse rol. Eles são capazes de produzir uma fidelidade em relação à obra deles que excede esse recorte aí, senso comum de 20, 25 anos, sabe? Para que seja retomada essa obra dos Beatles e que seja sustentada aí para as novas gerações. Volta e meia, quando muda a mídia, eles relançam. Então você tinha tudo em vinil, e aí quando passamos para o CD, eles remasterizaram e lançaram tudo de novo em CD. Depois eles lançaram uma versão, uma nova versão remasterizada. Depois lançaram esses outtakes, enfim. Eles sempre estão reelaborando esse material. Em algum momento eu acredito que isso acaba. Assim, em algum momento não tem mais como você fazer isso. Porém, eu acho que a própria relação com a música hoje, através de plataformas de streaming, do Spotify e etc., ela faz com que essa nova geração que está consumindo música tenha uma outra relação com os Beatles. Então, não mais uma relação com os álbuns, não mais uma relação com as gravações que foram aproveitadas ou não, mas com uma banda antiga que tem músicas interessantes. E eu acho que a gente também tem um apego hoje em dia, sendo de geração mais nova, pela qualidade. Os áudios antigos não têm uma qualidade tão boa. Então, às vezes, até a versão pode ser extremamente semelhante à versão remasterizada, mas a versão remasterizada tem a qualidade que a outra não tem. E é muito difícil ouvir as versões antigas sem a qualidade. Então, eu acho que o apego por isso é forte. Eu nunca ouvi os Beatles em LP. Então, eu nunca nem tive acesso. Pra mim, o streaming é tudo que eu tenho dos Beatles. E eu gosto muito mais das versões remasterizadas por causa disso. Porque a minha entrada nos Beatles foi ouvindo as versões remasterizadas de 2009. Então, não tem depois de 2020. Então, pra mim, faz muito mais sentido. Eu sofro um pouquinho quando eu vou ouvir as versões passadas. Pra mim, eu falo, que é isso aqui? Tá muito diferente. Então, eu acho que o streaming abraça as gerações novas de uma forma muito interessante. E não tem jeito. Eu sei que meus amigos são apegados às versões antigas, eu sou apegada às versões novas por causa dos streamings, pelo acesso facilitado. Você pode ver que as caixas, na verdade, quando saem a caixa, elas saem 3 a 4
produtos diferentes para poder agradar todo mundo. Um fã novo, uma garotada nova aí não vai comprar caixa porque a caixa é cara para eles. Mas vai comprar o CDzinho duplo que tem um CD inédito junto. Então, aquele CD agrada a um tipo de fã. Tem o pessoal que coleciona vinil. Vai comprar o vinil, aí sai a edição ou com vinil colorido, ou com um vinil, ou com 2 vinis. Você está pegando um outro grupo. E você tem a caixona com tudo lá dentro. Então, você atinge públicos diferentes. Eles têm que pensar nisso. Não adianta lançar um produto só que não vai. Por exemplo, o Sgt. Pepper's. Ele só saiu a caixa com CD e DVD. Mas chegou a sair nos Estados Unidos uma edição em vinil desse remasterizado. Só saiu lá. Agora, todos os outros saem ou edição em LP, ou edição com CD duplo, CD triplo, ou a caixa. Todos os outros foi assim. Foi assim com o Álbum Branco, foi assim com o Abbey Road, foi assim com o Let It Be. Você tem que agradar, né, os diferentes públicos. Eu gosto muito do que tá vindo a partir de agora, porque é muito mais amplo. Então a gente tem muito mais amplo e com mais qualidade. E eu gosto disso, e eu consigo, como eu, por exemplo, do meu TCC, como eu fiz essa pesquisa toda com o John, entrando lá nas músicas dele, vendo onde ele se colocava nelas, todos esses takes são muito importantes para ver a construção de como que ele pensou, como que ele imaginou, onde que ele voltou atrás, onde que ele não voltou. Então, para mim, isso é muito valoroso de forma de pesquisa, de história, de análise. Então, eu consigo ver essa parte positiva para quem estuda os Beatles. Eu não sei como que é para quem é só fã. Que a pessoa se sente ouvindo a mesma música sendo construída 15 vezes diferentes. Não sei. Para mim, tem um valor muito grande. Eles sabem que os fãs de Beatles têm sede de conteúdo, não importa quanto tempo passe, então aqui vamos ver o que a gente tem e vamos jogar. Tem, claro, coisas repetitivas, coisas que a gente já viu, mas a gente vai estar comprando, sabe? A gente já tem um antigo, a gente vai estar comprando um novo. Então, isso é inevitável. Eu escuto isso com o maior prazer e o maior interesse do mundo, assim, de saber como foi que eles trabalharam para chegar no take final, no master final de, sei lá, Day Tripper. Para quem gosta quem é nerd de música, é um negócio fascinante. Mas pro público, o ouvinte casual, eu acho que chega a ser até prejudicial. Um desavisado bota lá no Spotify, eu quero ouvir Love Me Do, dos Beatles. Aí bota lá, Love Me Do. Aí aparece aquela versão de Love Me Do do Anthology, com Pete Best na bateria, que é horrível. Aquilo ali é tão ruim que nem no Anthology deveria ter entrado. O cara escuta um negócio daquele ali e fala, pô, isso aí é que são os Beatles, velho. Aí pega um take inacabado ali de, sei lá, de Can't Buy Me Love, A Hard Day's Night, às vezes alguma coisa ao vivo, mais tocada apressada e tal. Aí a gente entra no impasse. Então, isso não deveria ir para as plataformas? Isso deveria ficar limitado ao físico, que é um grupo de interessados? Mas aí também a gente estaria limitando o acesso, né? Seria o quê? Isso? Uma autocensura? Eu acho que no final das contas é mais jogo ficar liberado para todo mundo mesmo, se a intenção é essa, é lançar. Mas é claro que tem um quê comercial também, né? No caso do lançamento físico. Não é só com relação aos Beatles, com tudo, principalmente as bandas que já acabaram, né? Eu acho que é sempre comercial, mesmo que seja a 15ª remasterização, o fã dos Beatles é uma novidade. Ele vai falar, cara, eu tenho algo novo da minha banda predileto para comprar, né? Então eu acho que é sempre comercial. Assim, tem exceções. Eu acho que o Now and Then, eu acho que foi uma coisa genuína. Pelo menos eu sinto isso, que eu li muita entrevista na época. Todas as revistas importadas de lançamento, assim, eu me lembro que eu comprei. E o Paul, ele falava muito genuinamente de uma forma, esse é o último single dos Beatles, não vai ter mais, foi uma coisa que deu um trabalho diferente, eu tô muito satisfeito com o resultado, entendeu? Conseguimos a nossa última canção, sabe? Mas eu acho que o mais importante do comercial é o que envolve ao redor, né? O que as pessoas vão comprar de ingresso de show do Paul, a camiseta dos Beatles, né? É que nem, sei lá, o Neymar no Santos, né? O cara não joga futebol, não entra em campo, fica machucado, é expulso, mas a gente vê a comoção que mexe ao redor, né? Em outras coisas de marketing, de venda de camisa, de patrocínio, né? Esse relançamento, né, de coisas, eu acho que é muito nesse sentido, é uma forma de você fazer a máquina andar, né? E não ser esquecida, porque, cara,
o esquecimento, assim, é muito cruel, né? Sabe um lançamento muito estranho? Esses novos Red and Blue. Eles podiam ter lançado o single e deixado para botar no álbum agora, esse ano, nos Anthology, que é onde a música deveria estar, no Anthology 3. Onde ela foi programada originalmente para estar e não acabou não saindo pelas razões que todo mundo já sabe. Então, eles podiam ter lançado o single e esperado para ela vir no Anthology esse ano. Então, eles precisaram criar, e aí que foi uma jogada puro comércio, de pura grana, para poder faturar em cima do Now and Then. Os caras tiveram que criar um lançamento para poder encaixar ela num álbum, para poder vender um pacotão de 3 LPs, mesmo se você quisesse ouvir só ela, entendeu? Muito embora o single tá aí disponível, dá para comprar em compacto e tudo mais. Ou seja, é mais uma forma de ganhar uma grana em cima da galera que compra tudo. Ou seja, a gente tá há 2 anos, em termos desses lançamentos de resgate, meio com a cara de caça-níquel, assim. Porque o álbum vermelho e o azul, e agora esse box dos discos americanos, entendeu? Pelo menos eles estão entregando uma coisa, tipo, se fosse um cheque, se a Apple tivesse me dando um cheque, o cheque teria fundo. A qualidade dos vinis, assim, é super, assim, maravilhosa. Então, você, na pior das hipóteses, você não está comprando nenhuma porcaria. O capitalismo, ele atravessa todas as formas de existência. Isso é impossível, né, a gente querer extrair, né, o que a lógica capitalista ela acaba impondo como processo, como lógica de vida, como quadro mental que se forma, né? Então, ainda que seja a mesma música, Hey Jude, Here Comes the Sun, são formas de consumo distintos entre uma década e outra, entre uma geração e outra. Então, eu poderia dizer que, de uma certa maneira, enquanto houver um fã dos Beatles, ou mais de um fã, ou milhões de fãs dos Beatles, essa arte nunca vai morrer. A indústria aprendeu a transformar a lembrança em produto, mas talvez o que continue vendendo não seja apenas a nostalgia explorada por uma marca, mas também a tentativa de nos reconectarmos com a arte e com algo especial que sentimos no passado e que nunca mais esquecemos. Porque quando a música é boa o suficiente, ela não precisa de um fim, apenas de um novo play.